Efésios 2:10. Amém? Diz-nos assim a palavra de Deus: pois somos feituras. A palavra feituras no grego é poiemia, que significa somos obra-prima, né? Então, a maioria, a ARA, RA, vai dizer feituras. A NVT vai dizer obra-prima, que é o que significa, na verdade, que é poiemia no grego, o poema, a obra-prima. Então, o apóstolo Paulo inicia esse versículo dizendo que nós somos o poema, que nós somos a obra-prima de Deus. Pois somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Pois somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele mesmo de antemão planejou para nós. Bom, é um versículo, já se nós fôssemos embora, né? Após ler esse versículo, que nós somos a obra da criação de Deus, né? Que nós somos a obra-prima de Deus, nós poderíamos já sair daqui alegres com o Senhor, porque além de nós sermos a obra-prima, o versículo vai dizer que nós fomos criados para um propósito, né? Nós fomos obra-primas, criados por Deus, criados no próprio Cristo Jesus, criados em Cristo a fim de realizar as boas obras que Ele mesmo, o próprio Deus, nos criou para sermos algo, que é tudo aquilo que Ele planejou para nós. Se nós fôssemos embora daqui, somente com essa leitura, com esse versículo, já iríamos embora alegres. Mas o problema é que poucos sabem, poucas pessoas imaginam que Deus o planejou para algo. Na verdade, poucos sabem que foram criados no próprio Cristo Jesus. Poucos sabem que antes de ser criado, Deus já havia planejado ele para um projeto. E poucos sabem que essa pessoa, poucos sabem que ele é obra da criação de Deus. Poucos sabem que ele é o poema de Deus, que ele é a obra-prima de Deus. Eu quero narrar aqui uma história de um livro que o pastor relata várias histórias. Ele conta que ele encontrou um rapaz chamado Nate, e os diamantes indicam o nome real de uma pessoa. Pela primeira vez, eu nunca teria imaginado que Deus mudaria a vida de tantos homens por intermédio desse rapaz. Quando este pastor da igreja da Gateway, nos Estados Unidos, encontrou esse rapaz, ele não imaginava o que esse rapaz seria para a obra de Deus. Ele não imaginava o que Deus havia planejado de antemão para as boas obras através da vida desse rapaz. O problema é que esse rapaz não sabia, não tinha consciência que ele era obra da criação de Deus. Esse rapaz, Nate, não sabia que ele era a obra-prima de Deus. Nate era uma confusão só, ele conta. Mas o seu barro, a casca que estava por cima, do tipo aceitável, como um jovem de 20 anos, com uma fome ambiciosa de conseguir seus milhões, ele se envolveu em uma empresa de corretagem, na qual ética e integridade moral eram opcionais. Tudo que via ser lucro, Nate então deixava tudo de lado, a ética moral, para
alguma forma, nesta empresa de corretagem, ele conseguir fazer o seu pé de meia. E quando Nate mudou para Austin, que é a cidade onde está localizada esta igreja, Gateway, se os irmãos puderem, entrem na internet, vocês vão acessar essa igreja, uma igreja que impactou a cidade, uma igreja que impactou o estado do Texas. E começou o próprio negócio e investiu todos os recursos que tinha Nate, ganhando uma pequena fortuna. O único dinheiro que ele gastava era para alimentar seu lado selvagem. Em busca de emoções, Nate gostava de esportes radicais, paraquedismo, de avião, pulava de 30 mil pés, obviamente antes de 11 de setembro, ele conta. Além das muitas viagens a Cancún e Las Vegas, onde bebia e cada dia acordava com uma mulher diferente em sua cama. Então foi quando Jesus apareceu, ele conta, para Nate. É quando Jesus expõe o plano que havia para Nate antes da fundação do mundo. Nate tinha começado a seguir Jesus quando nos conhecemos. Iniciamos em sua casa um pequeno grupo que veio a se tornar uma igreja, e essa igreja leva-se o nome até hoje, a igreja de Gateway. Nate era sempre a centelha, a alegria da festa. Eu podia ver os dons de Deus por debaixo da casca humana de Nate. Aquele entusiasmo chamativo e arriscado por vida, aventura, riso e diversão. Aqueles eram os dons do Senhor. Estavam em gemas ocultas de uma fé mal orientada. Então Deus começou assim a trabalhar na vida de Nate, mas Nate continuou jogando o pecado sobre si mesmo. Mais tarde, naquele ano, tive de confrontar Nate. Confrontei-o amorosamente, porque Deus estava descobrindo uma obra-prima nele, e havia mostrado para mim que por debaixo daquela casca havia uma obra-prima em Nate. Nate, por que você continua namorando mulheres que não são saudáveis e depois as usa sexualmente? É esse homem que você realmente quer ser? Perguntei certa noite em seu caminho para casa. Eu nunca havia pensado nisso, ele respondeu. Mais tarde, Nate refletiu sobre como aquela outra conversa o fizeram focar na obra-prima ao invés do barro. Eu não percebi isso até aquela noite, mas conforme eu refleti a respeito, concluí que era outro sintoma de uma doença mais profunda. Eu queria brincar de ser Deus da minha vida. Eu queria ser o dono da minha vida. Eu queria ser o timoneiro do meu barco. Bom, escolher uma mulher magra, sexy, frágil, porque dessa forma eu poderia controlar tal mulher. Era a mesma insegurança por trás de tudo. O acúmulo de dinheiro, o esforço para ter poder sobre as mulheres, a incapacidade de me conectar verdadeiramente e de amar, de me entregar aos outros. Nate e Joy então se conheceram neste pequeno grupo e começaram a encontrar-se como parceiros de corrida espiritual. Corrida espiritual, ele vai narrar que era um projeto de pessoas que se identificavam com algum tipo de esporte. E Nate conheceu Joy, e Nate gostava de correr, e Joy também gostava de correr. E assim fizeram uma aliança de um estar ajudando o outro, de um confessar os seus problemas para o outro, de um abrir o seu coração para o outro, né? Bom, e através desta parceria que foi criada entre Nate e Joy, um abriu o coração para o outro e falou qual era o problema que havia por debaixo da casca, e que na verdade por causa deste problema não conseguia aparecer a obra-prima que Deus havia criado. Não demorou muito para que o dom da fé se manifestasse, e Nate começou a desafiar outros homens perturbados para que se tornassem aventureiros da fé, trazendo à luz assim a obra-prima que ele descobriu que havia em si e também que havia em outras pessoas. Tenho testemunhado Deus usar Nate para transformar centenas de vidas hoje. Não são dezenas, são centenas de vidas. E Deus quer que sua vida não somente reflita a obra de arte, mas que você também seja um pincel
na mão de Deus para restaurar outras vidas. Bom, o que eu gostaria de falar para vocês nesta noite é que nós, por si só, nós não podemos restaurar a vida pecaminosa de ninguém. Que nós, por si só, nós não podemos restaurar a vida de mal conduta de ninguém. Mas nós podemos ser o instrumento que Deus usará para transformar a vida pecaminosa de alguém. Nós podemos ser o instrumento que Deus usará para restaurar a família de alguém. Nós podemos ser o pincel de Deus, o pincel que estará na mão de Deus, pintando a obra-prima que é a obra da criação que somos nós. Nós temos que ser este pincel. Deus quer que sejamos um pincel na mão dele, para restaurar vidas. Deus quer que nós, como instrumentos, sejamos usados como instrumentos dele para restaurar vidas, para restaurar pessoas que estão tristes, desanimadas, abatidas, e não só lá fora, mas Deus quer que sejamos o pincel de Deus aqui dentro também, para restaurar, dar vigor, dar alegria, dar companheirismo às pessoas que estão dentro da igreja, dentro da comunidade, para que as pessoas venham a refletir que elas foram criadas por Deus em Cristo Jesus para um propósito, e muitas pessoas dentro da igreja estão perdidas quais são o seu propósito. Entram, saem, mas não sabem qual é o propósito de Deus para a vida dele. Então Deus assim quer nos usar para que nós sejamos um pincel na mão dele, para que ele pinte a obra-prima que ele mesmo fez. Foi feita para ser uma ferramenta de restauração na mão do artista mestre. Para isso, contudo, precisamos nos tornar mais parecido com o pintor mestre. Para que nós sejamos usados e reconhecidos como um instrumento deste pintor que é Deus, nós precisamos também ser parecidos com Deus. E quando nós somos parecidos com Deus, nós pregamos o mesmo evangelho que Cristo pregou. Para isso, contudo, precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus do que com os fariseus. A Bíblia nos diz, Mateus 23, 13, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus. Olha que situação. Os homens fecham as portas do reino dos céus, na cara das pessoas. De que forma que estes homens fechavam a porta do reino dos céus na cara das pessoas? Qual era a forma? Era a forma das suas pregações legalistas. Que o próprio Jesus disse, vocês estreitam tanto a porta, vocês não entram e não permitem que outros entrem. Nós não somos instrumento de borracha para apagar a obra-prima de Deus. Nós somos pincéis para que Deus pinte a obra-prima deles. Não é liberdade para viver uma vida pecaminosa. Graça não é isso. Não é liberdade para viver uma vida da forma que quer. Mas é apresentar o evangelho da graça para as pessoas. Eu sei que nós temos que pregar contra o pecado. A Bíblia nos diz isso.
O problema é que muitas pessoas pregam só sobre o pecado e não mostram a solução do pecado, que é a graça que está em Cristo Jesus. E é isso que os fariseus faziam. Os fariseus mostravam a lei, impediam as pessoas de entrar. E quantas mensagens nós vemos hoje? Somente impedindo, mas não contribuindo para que a pessoa em si reconheça que ela é uma obra-prima de Deus, a obra da criação de Deus. Estou certo de que aqueles com quem Jesus se encontrou sentiram tocados por sua atitude. E essa provavelmente foi a razão pela qual tantas pessoas perturbadas se aglomeravam perto de Jesus. Qual era o porquê tantas pessoas seguiam Jesus? Eu sei que Jesus disse que alguns o seguiam por causa da comida e do pão. Mas o próprio Jesus que disse isso, diz que ele teve compaixão do povo e deu pão. O próprio Jesus disse, sentindo-se compaixão. As pessoas se aglomeravam e seguiam Jesus porque se sentiam tocados pela atitude de Jesus. Se aglomeravam em torno dele. Em seus olhos elas tinham um vislumbre da esperança para se tornarem, para que foram criadas para ser. As pessoas seguiam Jesus porque em Jesus elas viam que nele havia esperança. Em Jesus elas sabiam que nele encontrariam o projeto que Deus os criou para ser. É por isso que nós vemos um cego dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É por isso que nós vemos um leproso voltando para agradecer a Jesus. É por isso que nós vemos Jesus esfregando o barro e passando no olho de um cego. Porque pessoas reconheciam que em Jesus eles encontrariam o projeto que eles foram designados para ser. Estou convencido de que pessoas intuitivamente percebem a nossa também atitude em relação a elas. As pessoas são assim, você percebe quem gosta de você, sim ou não? Eu percebo, você percebe. E as pessoas são assim. As pessoas sabem, percebem a nossa atitude em relação a elas. O que há no nosso coração em relação às pessoas será sentido por elas. E é por isso que elas seguiam Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus tinha misericórdia. Misericórdia vem da palavra latim misericardia. O meu coração na tua miséria. E Jesus tinha o coração dele na miséria das pessoas. E as pessoas sabiam da relação que Jesus tinha com isso. E é por isso que as pessoas seguiam Jesus. E assim somos nós, as pessoas sabem o que nós sentimos a ela. As pessoas sabem das nossas atitudes a elas. O que há no nosso coração em relação a elas. Temos boa vontade em relação a todo tipo de pessoas, será? Será que nós temos vontade em relação a qualquer tipo de pessoa? Indiferente de classe social, poder aquisitivo, de cor, indiferente de qualquer tipo de barreira que as pessoas criam, será que nós, como igreja de Cristo, será que nós temos vontade, boa vontade, em relação a todo tipo de pessoas? Jesus tratava todos os tipos de pessoas. Apenas nós vemos estes homens que fechavam as portas do céu
as portas do reino na cara das pessoas, Jesus agia de outra forma. Somos a favor de todas, ou na verdade somos contra algumas delas. Acreditamos de verdade que elas têm um valor imensurável diante de Deus? Será que nós acreditamos que o mesmo valor que nós temos, será que nós acreditamos que as outras pessoas também têm? Será que nós damos valor na obra-prima de Deus, no ser humano que está perdido lá fora? Ele só não sabe que é. Ou secretamente estamos enjoados, irritados, abalados, tomados pelo preconceito e querendo nós mesmos consertar as pessoas. Quantas pessoas estão elas mesmas querendo consertar as pessoas? Faz isso, faz aquilo, faz assado. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não faz parte do meu clube, do meu clubinho. Quantas pessoas estão por si só tentando tirar o barro, o pecado das pessoas? E isto é antibíblico. É só você ler a carta dos Gálatas. Nós não temos esse poder. O que nós temos é anunciar as boas novas de salvação, o evangelho da graça, através da pessoa de Cristo. Quem faz a obra é Deus. Mas o problema é que, será que nós temos tratado as pessoas como obra-prima de Deus? Chego a pensar que muitos cristãos rejeitam aqueles que não seguem Cristo, porque nós não compartilhamos o amor de Deus por eles. Alguns de nós podemos ter chegado à fé em Cristo por meio de um evangelho de autossalvação. O evangelho de autossalvação traz um grau de superioridade. O evangelho de autossalvação acha que ele é melhor do que os outros. O evangelho de autossalvação acha que essa igreja é melhor do que as outras. O evangelho de autossalvação acha que o que ele faz garante a salvação dele. Mas isso é antibíblico. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Talvez pensamos que Deus nos salva, e então nós limpamos em gratidão esse barro do pecado. A restauração é um trabalho que somente o artista mestre pode realizar. Alguns de nós somos altamente críticos, treinados para fazer isso, treinados para criticar, treinados para apontar, treinados para denunciar. E não apresentamos a solução. Só criticamos, só falamos o que está errado, mas não apresentamos a solução que é o evangelho da graça. Descobrimos as falhas, antecipação de fracassos. Descobri que devo pedir que Jesus restaure em mim os olhos que Jesus vê, para que eu também veja, assim como Jesus vê, a obra-prima que está por debaixo disso aqui. Somente assim nós vamos conseguir valorizar a obra-prima que Deus fez. De que forma? Enxergando como Jesus enxerga. Enxergando como Jesus me enxergou. Tão miserável quanto aquele que está caído na beira da sarjeta essa noite. Tão miserável quanto ele. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus viu a obra-prima que estava por debaixo disso. A criação de Deus. A obra da criação de Deus. À medida que passo a ver valor nas pessoas como Jesus via,
e até lhes mostro como vejo Deus atraindo os indivíduos para Ele, muitas dessas pessoas, quando eu começo a ver como Jesus vê, muitas dessas pessoas que eu vejo, começam então a entender que ela é uma obra-prima para Deus. E nós não estamos falando de obra-prima de, você é o cara, você é, né? Você é melhor que Jesus, você vale igual Jesus, né? Muitas pessoas falam assim. Não, nós estamos falando que Efésios 2:10 diz: você é o poema de Deus, a obra-prima da criação de Deus. E o contexto disso é, esta obra-prima, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos vivificou novamente com Ele. E a nossa salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas vem pela fé e pela graça mediante em Cristo Jesus. E aí sim eu começo a ver que eu fui criado em Cristo para as boas obras, para ser aquilo que Cristo desejou que eu seja. Então as pessoas precisam saber também que elas foram criadas em Cristo para ser aquilo que Deus desejou que elas fossem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem continuamos